às 11 horas da noite, o senhor Alexandre de Moraes, o senhor déspota, o extrato do submundo, daquilo que nós não queremos para o Brasil, esse senhor, esse ser, senhor, eu chamo meu avô, meu pai, esse ser inominável, ele resolve agora mandar a Polícia Federal, que ele usa como se fossem seus capangas. Alexandre de Moraes reduziu a Polícia Federal a seus capangas, que ele conduz e manda a hora que ele quiser. Vai lá prender, vai lá algemar, vai lá e leve para a cadeia. Quando o senhor Alexandre de Moraes, o déspota, esse lixo humano, porque é isso que ele se tornou, lixo humano. Quando o senhor Alexandre de Moraes, ele resolve prender um deputado federal com prerrogativas parlamentares, com foro privilegiado. Quando ele resolve fazer isso, fontes me disseram que ele ligou para o presidente Arthur Lira, dizendo da sua decisão, e o presidente Arthur Lira tentou decliná-lo do absurdo jurídico que era esta decisão. Pois bem, o senhor Alexandre de Moraes resolveu então encarar todo o Congresso Nacional, toda a Câmara Federal, e embora sobre o apelo de Arthur Lira, presidente da Câmara, sabendo que poderia colocar em risco a harmonia dos poderes, entre os poderes, ele resolve continuar com a sua sanha e diz: eu vou prender, porque quem prende aqui sou eu, e prendeu. Povo brasileiro, Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Dobrou a aposta, e eu quero me dirigir ao presidente Arthur Lira. Agora, ou é ele, ou nós. Ou é ele, ou nós. Porque se a Câmara dos Deputados, se a Câmara Federal não tiver brio para exigir, e não é amanhã, é hoje, é agora, não deveria nem ter dormido na cadeia, se não exigir a libertação do cidadão Daniel Silveira, eu vou dizer uma coisa, terei vergonha daquilo que hoje eu não tenho vergonha, apesar de toda a corrupção, apesar de toda a mamata, apesar de toda sem vergonhice, picaretagem que tem lá dentro. Mas como eu não estou entre os que fazem, eu ainda não sinto vergonha do que eu faço e de onde eu trabalho, a Câmara Federal. Mas se esta Câmara se curvar diante de um louco, de um desvairado, diante de um déspota, diante de alguém que se acha Deus e não é, e eu vou lançar uma palavra aqui agora, e esta palavra, para quem é espiritual, para quem teme a Deus, sabe do que eu estou falando. Nós veremos a queda deste homem. Este homem ultrapassou qualquer limite razoável de um relacionamento republicano. Ele rasga a Constituição na cara do presidente da Câmara Federal, que tenta demovê-lo do absurdo
Mas se ele se acha tão poderoso, ele se acha tão intocável, ele se acha tão grande, que ele encara tudo e a todos. Presidente Arthur Lira, ou é ele, ou somos nós. Ou é ele, ou somos nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a aberração jurídica, mais uma, feita pelo senhor Alexandre de Moraes, o déspota. E por que eu o chamo de déspota e continuarei chamando de déspota? Porque déspota é aquele que se utiliza do poder para o seu benefício próprio. É aquele que se sente acima das leis, acima do bem e acima do mal. Este é Alexandre de Moraes, sim, um déspota. Alexandre de Moraes é o extrato daquilo que é mais insignificante, daquilo que é mais asqueroso, daquilo que é mais nojento, daquilo que é mais podre na sociedade brasileira. Alexandre de Moraes, ele se comporta como um miliciano. Sim, um miliciano. Para quem não entende o fenômeno da milícia, que é um fenômeno que nós aqui do Rio de Janeiro conhecemos bem, por que a milícia se torna tão perigosa mais do que o tráfico? Porque o miliciano, ele é um homem público na sua maioria. O miliciano, ele tem carteira pública. O miliciano, ele se esconde atrás de uma farda durante o dia, mas à noite ele se transveste de bandido, de marginal, daquele que está à margem da lei. Alexandre de Moraes é uma pessoa perigosíssima, porque ele é um miliciano do poder judiciário. Na verdade, ele usa a autoridade que ele tem, ele usa o poder que ele tem para trabalhar nas escuras, para militar os seus interesses pessoais. E quem pode pará-lo? Quem pode pará-lo? Alexandre de Moraes, ele é ele é ainda o subproduto social do tempo da carteirada, do sabe com quem você está falando. Alexandre de Moraes ainda é o subproduto de uma época que nós não queremos mais para o nosso país. Ele ontem rasgou a Constituição Federal do Brasil mais uma vez. Aquele que deveria ser o guardião da Constituição é aquele que a atropela e coloca a Constituição como o seu livrinho de interesses pessoais, como aquele que quer ler a Bíblia e quer adaptar Deus aos seus pecados. Assim Alexandre de Moraes faz, ele adapta a Constituição ao seu bel prazer, a interpreta de acordo com as suas conveniências. E ontem ele rasga o texto do artigo 53 da Constituição Federal, que afirma que senadores e deputados federais, eles são invioláveis, civil e criminalmente, por suas palavras, opiniões e votos. E por que que o Constituinte garantiu isto aos parlamentares? Esta prerrogativa aos parlamentares. Porque o parlamentar, ele tem a obrigação, por ter sido eleito pelo povo, então ele é um representante da vontade popular, ele tem a obrigação de expressar o que o povo está dizendo. O parlamentar tem a obrigação, se eles não fazem isto, cobre do seu deputado. Ele tem a obrigação de expressar os seus sentimentos. E porque na expressão do sentimento do povo, isto pode agredir e ferir alguns egos,
compartilhe esta live, porque eu preciso que as pessoas entendam isso. O constituinte disse, opa, o que o parlamentar disser, o que o senador disser, o deputado federal disser, ele se torna inviolável, cível e criminalmente por quaisquer palavras, quaisquer opiniões que ele venha expressar, porque ele está sobre o manto da proteção da Constituição, por ele ser um representante popular. Pois bem, analise comigo o seguinte: um juiz, qualquer juiz, resolve me xingar. Um juiz resolve xingar você, cidadão, e resolve xingar você, te chamando de vagabundo, safado, não é? Suponhamos, alguém aqui entra aqui na minha live e aí começa a dizer, seu vagabundo, seu safado, você merece uma surra, você merece uma coça, você tem que morrer, deputado vagabundo. Suponhamos. Suponhamos que um juiz faça isso comigo, me xingue, né? Toque na minha honra, toque na minha moral. O que eu vou poder fazer com esse juiz? O que você poderá fazer com esse magistrado ou com esta pessoa que lhe ofendeu? Você poderá, você cidadão brasileiro, você que vive em um país democrático e de direitos, que não privilegia castas, que ninguém é maior do que ninguém, é esse país que você vive. Aí suponhamos que você é xingado. Eu lhe pergunto, você tem como mandar a polícia 11 horas da noite na casa de quem te xingou e prendê-lo em flagrante delito porque lhe xingou? Você, povo brasileiro, você, cidadão brasileiro, tem esse poder? Não, claro que não. Por que não? Porque, na verdade, esse poder não é dado a ninguém. Ninguém, ao se sentir ofendido, pode usar o braço público, ou seja, o poder público, a polícia, seja federal, civil, seja militar. Ele não pode usar o braço do Estado para se vingar, para colocar aquele que o xingou no seu devido lugar. Bem, mas há um brasileiro, no meio de tantos milhões de brasileiros, em mais de 200 milhões de brasileiros, há um brasileiro que goza desse privilégio. E por que não dizer, há 11 brasileiros que são os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. Se alguém xingar o presidente Bolsonaro ou ameaçá-lo de morte, como se vê quase todos os meses, quase todas as semanas, o presidente Bolsonaro não pode acionar a Polícia Federal e mandar prender aquele que lhe xingou. Ele tem que ir na justiça e, se ele se sentiu ofendido, processar quem lhe xingou. Mas os ministros do Supremo parecem estar fora desta jurisdição constitucional. Eles têm a prerrogativa que eles se dão de mandar prender quem lhe xinga, quem lhe aponta o dedo, quem lhe diz coisas que eles não querem ouvir.